E aí, meu povo, beleza? Bom dia, bom dia. Mais uma vez aqui, a gente aqui nessa aulinha de ah, remota, né? Eu não sei o termo correto, acho que é remota. E a gente vai dar continuidade falando sobre a Revolução Industrial, né? Bom, queridos, como nós falamos na aula passada, né? A Revolução Industrial vai ser uma revolução porque vai modificar a forma das pessoas viverem, a forma como elas vão pensar, como elas vão se relacionar. Dei um exemplo da terceira fase da Revolução Industrial, né? Pra gente, como que a nossa vida foi modificada. Falei para vocês que alguns fatores fizeram a Inglaterra ser a pioneira nesse processo, certo? Do processo de industrialização. Isso está relacionado ao cúmulo de capitais, à modernização da agricultura, à mão de obra farta e barata, à abundância de carvão mineral e de ferro no subsolo inglês, o puritanismo, certo? Uma questão ideológica, e a Revolução Gloriosa, uma questão política, como nós vimos na aula passada. Bom, falei para vocês que o primeiro sistema criado foi o sistema fabril, né, de industrialização. A Amanda trouxe para a gente a imagem da Spinny Jenny, né, que era a máquina que fazia o sistema fabril bom. E aí a gente vai falar justamente agora dessa questão social, né, dessa questão da vida do trabalhador urbano. Se a gente vê um crescimento significativo, né, da riqueza da Inglaterra, desse processo tecnológico, a gente vai ver o declínio da vida do trabalhador urbano, né, do operário inglês. A situação era calamitosa, calamitosa, tá? A vida do trabalhador era horrível. As primeiras fábricas, elas eram sujas, mal iluminadas, locais propícios à doença, prejudicial à saúde. O vapor e o calor das máquinas tornavam o ar quase que irrespirável, gerando inúmeras doenças respiratórias. O trabalho era disciplinado, repetitivo e exaustivo. As jornadas duravam em média de 12 a 15 horas por dia. Para vocês pararem para pensar, hoje no Brasil, com as leis trabalhistas, o brasileiro só pode trabalhar 8 horas por dia, certo? Essas 8 horas por dia, passando, né, dessas 8 horas, ele é obrigado a ganhar hora extra. Ou seja, o patrão é obrigado a pagar uma hora mais 50% dela. 2 horas eu vou ter quase 3 vezes o salário que ele recebe, a hora que ele recebe. Então, assim, o gasto é muito alto manter isso, certo? Justamente para proteger o trabalhador. Os caras trabalhavam de 12 a 15 horas e paravam apenas para refeições extremamente rápidas. Não tinha esse negócio de hora do almoço. Tinha, não existia isso, né? O indivíduo fica totalmente sujeito ao trabalho, né? A Revolução Industrial também não vai ter uma preocupação muito grande com isso, relacionada a questões de gênero e trabalho infantil. As crianças também trabalhavam assim como as mulheres. E muitos deles preferiam empregar muitas vezes mulheres e crianças, por quê? Porque pagavam um terço do que era pago a um homem, ou seja, mulheres e crianças, e ainda pagavam bem menos do que pagavam para as mulheres, pagavam bem menos do que se pagavam para homens, certo? Qual era a desculpa deles para se empregar principalmente crianças, né, a partir de 6 anos de idade, tá, gente? Era livrá-las da fome e da mendicância. Portanto, ainda tem um caráter nobre, né, de não deixá-los morrer de fome e tal, porque nós somos bons. Essas crianças, elas faziam os trabalhos de rotina dela, mas também faziam serviços extremamente arriscados, como, por exemplo, se enfiar em máquinas para limpar ou transportar peças pesadas. Você imagina, cara, como é compacto, né? Joga o moleque dentro de uma engrenagem e limpa lá, velho. Tá sujo, limpa lá. Carrega esse trambolhão aqui, ó, um treco extremamente pesado. Podia machucar, quebrar, cortar
o dedo, o pé, a mão, sei lá o que é, dessas crianças. Ou seja, a vida nas fábricas era um horror, um horror. Tem um indivíduo na história, o Fourier, que ele dizia assim, ele dizia uma frase que era assim: as fábricas são viveiros de mendigos. É uma coisa assim, as fábricas são viveiros de mendigos, porque a população via muito mal. Além disso, o salário era extremamente baixo. Era extremamente baixo. Se trabalhavam 12 a 15 horas por dia e viviam e ganhavam muito mal. Vamos fazer um cálculo, né? Um dia tem 24 horas. Eu paro de trabalhar 15 horas, eu trabalho 15 horas. Me sobram 9. Essas 9 horas, vamos botar aí que ele dormia 6 horas. Ele tinha 3 horas livres para ele. Só pensem o tanto de horas livres que vocês têm. E aí a gente percebe isso, né? O quanto que a vida era complicada. Bom, a vida dos trabalhadores fora das fábricas também era um horror. As moradias eram uma coisa bizarra. As diferenças entre os bairros, vamos botar os bairros onde os ricos viviam era totalmente diferente dos bairros dos pobres. Os operários moravam próximos às fábricas. As principais vítimas da poluição do ar. Eles usavam carvão, o ar era extremamente poluído. Elas se amontoavam basicamente em cortiços. Eram famílias extremamente numerosas. Dividiam banheiro, uma única torneira. Havia uma sujeira, um esgoto a céu aberto. Os bairros operários eram de chão batido, não era nem asfaltado. E com isso ocorriam inúmeras epidemias, principalmente a cólera, né? Criado pelo vibrião colérico, né? Que basicamente é uma doença infecciosa gastrointestinal. Enquanto os bairros dos ricos eram afastados dos centros, certo? Eram geralmente casas imponentes, ajardinadas, haviam diversas divisões internas, basicamente contrastando, né? Contrastando não, exemplificando a riqueza dessa galera, certo? Enquanto os locais que eles viviam eram horrorosos. Os aluguéis, essas casas não pertenciam a esses caras, tá? Não pertenciam a esses trabalhadores. Eram alugadas. E os aluguéis eram extremamente caros. Com isso, a alimentação desse operário era muito precária. O que dava basicamente para ele comer? Batata. E aí a gente entende por que dentro da comida inglesa eles usam muito. Porque basicamente eles usavam isso, certo? Só comiam isso. Um local que eles gostavam muito de frequentar eram os bares, os chamados pubs, que lá era um momento que eles tinham de diversão, certo? Às 9 horas, digamos, que eles tinham, eles ficavam nesses pubs. Basicamente se distraíam com jogos, discutiam os assuntos de interesse coletivos, as condições de trabalho, enfim, era um momento que eles conseguiam, né, se distrair um pouco e descansar dessa vida. Queridos, obviamente essa situação vai fazer com que o trabalhador ele lute pelos seus direitos. Ele comece a questionar essa vida que ele tem. E aí o primeiro grande movimento que surgiu foi o movimento ludista, ou também vocês podem ver em certames, o movimento ludita, fundado pelo operário Ned Ludd, daí o nome ludista ou ludita. Bom, o movimento ludista foi um movimento que começaram, os operários começaram a sabotar e a destruir as máquinas. Reagindo, né, às péssimas condições de vida e de trabalho que eles tinham, eles começaram a destruir as máquinas dos patrões. Por que eles faziam isso? Eles consideravam que essas máquinas tiravam os empregos deles. Por isso eles quebravam essas máquinas. Acreditavam que, ao quebrar uma máquina,
eles conseguiriam melhores condições de trabalho e impediriam a queda dos salários, assim como manteriam os seus empregos. O movimento ele começava a quebrar esses maquinários, geralmente à noite, e em pequenos grupos, né? Eles chegavam lá com martelos, machados, lanças e botavam abaixo o portão da fábrica e demoliam as máquinas. O movimento teve início lá em 1811, no início do século XIX, né? E se espalhou rapidamente pelas regiões vizinhas, né? Os trabalhadores, depois de um tempo, eles começaram a perceber que o problema não era isso. O problema não estava aí. Por quê? Quebravam a máquina. O patrão muitas vezes fazia o quê? Comprava outra. O governo inglês começou a coibir esses ataques de maneira extremamente violenta. Condenaram à forca alguns indivíduos que participavam do ludismo. E eles começaram a ver que o problema não estava na máquina, mas talvez no sistema. E eles começam a lutar contra os patrões, contra a situação que eles viviam, de outras maneiras. A outra maneira que eles encontraram foi o cartismo, certo? O movimento cartista foi justamente um movimento de protesto, onde eles pediram direitos ao parlamento. Por que movimento cartista? Simples, porque eles elaboraram uma Carta do Povo, um manifesto que contou com mais de 1 milhão de assinaturas, onde eles exigiam algumas coisas, como, por exemplo, a abolição do voto censitário para o parlamento. Só que podia participar do parlamento inglês eram ricos. Então eles começam a pedir participação política. E nós sabemos qual é a importância disso. A partir do momento que um grupo tem participação política, ele pode exigir melhores condições de vida. Já que a gente está falando disso, vamos voltar lá na primeira série. Lembra quando nós falamos sobre os problemas que a plebe tinha? E a plebe exige uma participação política e eles conseguem com o tribuno da plebe? Com isso, as violências cometidas contra a plebe diminuem, passam a serem menores, digamos assim, do que existia antes da criação desse cargo. Então eles exigiam isso, exigiam pagamento de salário aos deputados para que os trabalhadores também pudessem se candidatar. A luta do movimento cartista não vai conseguir todas as exigências que eles querem, mas eles conseguem muitas coisas, como, por exemplo, a limitação da hora de trabalho. O movimento cartista força o parlamento a diminuir as horas de trabalho. Em 1833, crianças de 10 e 13 anos foi limitado o trabalho a 48 horas semanais. Entre 13 e 18 a 69 horas semanais. Em 1842, proibição do trabalho infantil e feminino nas minas. Em 1846, supressão dos impostos sobre cereais importados, como o trigo, que encareciam o preço do pão. O estabelecimento, a partir de 1847, de uma jornada de trabalho de 10 horas diárias. 1878, limitação do trabalho das mulheres a 60 horas semanais. 1919, estabelecimento da jornada de trabalho de 8 horas diárias. Só para vocês compreenderem, galera, olha só, o movimento cartista ele foi extremamente importante para conseguir essas aprovações, porque eles faziam isso com uma quantidade significativa de greves, manifestações, e assim, sempre reivindicando os seus direitos, criação de sindicatos, a manutenção de sindicatos, mesmo com a proibição do governo inglês. Então, eles tentam, de alguma maneira, se defender. E com isso o parlamento começa a conceder, por conta dessa pressão, certos direitos a eles. E eu não sei se vocês já repararam, gente, quanto mais esses direitos vão sendo dados, mais ele tem direito ao lazer. E aí, se vocês repararem, gente, peguem os primeiros times de futebol da Inglaterra, os times de Manchester, o time de Liverpool, e vocês vão ver que esses basicamente vão datar de final de século XIX e início do século XX, quando há uma diminuição da jornada de trabalho.
e ele começa a criar direito ao lazer. E ele passa a ter, ele passa a ter o direito ao lazer. E ele começa a criar muitas associações esportivas. Podem ver que quase todos os times tradicionais na Europa começam com associações esportivas do final do século XIX, que é quando o trabalhador passa a ter direito ao lazer e a uma vida um pouco menos injusta. Certo, meninos? Bom, queridos, a aula hoje termina por aqui, tá bom? Eu vou colocar um vídeo, tá? Após essa minha fala, eu vou colocar um trecho de um vídeo conhecido como, de nome, melhor dizendo, O Germinal. É uma obra que foi feita lá no início do século XX, ou final do século XIX, agora não lembro, literária, e depois fizeram um filme sobre isso, que conta justamente esse período da Revolução Industrial, tá bom? Então, depois dessa minha fala, ainda tem esse trecho desse vídeo, mostrando basicamente tudo isso que a gente falou nessa aula. Também vou deixar uma atividade, tá bom? Para vocês, ok? Um abraço, queridos.